Olá pessoal, aqui é o professor Ricardo Antonello e hoje vamos ter uma aula sobre conversões de base. Conversão de base binária para decimal, conversão de base decimal para binária e também conversões entre as bases decimal e hexadecimal, ok? Sistema binário. Primeiro é importante durante um minutinho fazer uma introdução aqui. Ó. A primeira máquina que fazia cálculos não utilizava o sistema binário, mas utilizava um sistema mecânico. Então, ó, Pascal em 1642 ele já fazia cálculos com uma máquina que está aqui, ó, a máquina do Pascal, que era uma máquina totalmente mecânica, mas que fazia cálculos matemáticos, tá certo? Ela não, obviamente sendo mecânica, não usava energia elétrica. Já em 1801, um costureiro, veja só, a galera dos teares aí, criaram aí a primeira máquina programável. Então era uma máquina que tinha cartões perfurados para programar o que seria produzido nos tecidos, os desenhos nos tecidos. Então foi a primeira máquina que se tem notícia na história, em 1801, que era uma máquina programável. Você colocava o cartãozinho perfurado com o desenho e ele reproduzia esse desenho no tecido. Nós tivemos também daí depois o Charles Babbage. Tá? Aqui é legal porque ó, quando você coloca no Google Tradutor, aqui ó, tem os vários nomes que tem no capítulo e ele fala para nós, né, o que que é. Deixa eu ver. Olha aí, para quem está em dúvida na pronúncia, é só vir no Google Tradutor aqui, tá bom? Nós temos aqui o Charles Babbage, então, portanto, que criou, um dos pais da computação, e ele criou aí uma máquina bem bacana que está aqui, o engenho analítico, né, ou a máquina analítica de Babbage, que tinha até 50 casas depois da vírgula, 50 casas de precisão, e era também totalmente mecânica. Então tem aí na Wikipedia o artigo, vale a pena dar uma olhadinha. Bom, seguindo em frente, tinha também algumas memórias primitivas, tipo registradores e tudo mais. Depois, em 1847, o George Boole, tá certo? A pronúncia do George Boole tá aqui, ó. Vamos lá, ó. Então tá aqui, ó, George Boole, ok? Criou a matemática, a álgebra de Boole, né? Ou de Boyle, ou chame como quiser, certo? Onde em vez de usar algoritmos de algarismos de 0 a 9, né, se usava apenas zeros e uns. Isso na época, galera, em 1847, meio que não servia para muita coisa. Depois isso foi ser muito útil quando se começou a trabalhar com componentes eletrônicos, tá certo? Tem toda a historinha aqui na apostila, mas ó, 100 anos depois que os computadores foram criados. E até hoje os computadores só trabalham com zeros e uns, tá certo? Tem um filme muito bacana que saiu, que é o The Imitation Game, o jogo da imitação, né, foi a tradução aí para o Brasil, que conta essa história do Alan Turing, que também foi um dos pais da computação. A estrutura que ele criou nesse computador aí, naquela época foi um computador inclusive utilizado na Segunda Guerra Mundial e tal. Vale a pena assistir esse filme, tá? Baixe o filme porque vale muito a pena ver. E até hoje, enfim, aquela estrutura de memória que ele criou e tal, foram as bases, né, do que a gente tem na computação moderna atualmente, nos PCs que a gente usa até no dia de hoje. Então vale a pena ver o filme também. Então o Turing fez além do teste de Turing que ele criou sobre inteligência artificial e tal, ele teve contribuições fabulosas nessa área da estruturação do computador moderno. E a máquina que ele criou aí ajudou a virar a Segunda Guerra Mundial. Então vale a pena assistir. E esse Vannevar Bush implementou o computador aqui em 1931, também implementou um computador com uma arquitetura binária, né? Ele foi, na verdade, o primeiro cara que fez a arquitetura binária no computador. Lembrando que o Alan Turing veio depois, né? Ele criou o computador, deixa eu ver se tem a data aqui, 1947, 1944, aqui, o Alan Turing, 1946. Né, foi o Colossus criado por Alan Turing. Então a história toda está contada aí no filme. Beleza? Então, o que aconteceu? Depois disso, a gente já tem, na parte mais moderna da história, o ENIAC, que já era um computador elétrico, e ele tinha aí 1000 vezes mais capacidade que qualquer outro computador na época. Tá? Então o ENIAC realmente foi uma grande revolução. E nessa época desses computadores que eram gigantes, se você procurar aqui pelo ENIAC, vamos colocar aqui, ó, ENIAC no Google, você vai achar aí as fotos, olha só, eram computadores que enfim, gigantescos, né, que
tinham que ser carregados com um caminhão e tudo mais. E nessa época que surgiu o termo bug, né? Bug em inglês é inseto, porque realmente alguns insetos entravam dentro dessas máquinas e causavam curto-circuito. Então, quando a máquina travava, o pessoal já dizia que tinha um bug, né? Que era efetivamente um inseto lá dentro, e esse termo até hoje é utilizado. Legal? Então, feita essa rápida introdução, e só para finalizar aqui, depois é a história que você já conhece, né? Em 1975 foi lançado o primeiro Altair, com o processador 8800, depois, aliás, o Altair 8800 com o processador 8080 da Intel, que foi a base para depois lançarem lá o 286, o 386, depois o Pentium, que até hoje existe a marca Pentium, e depois aí com os Core i, até hoje, enfim, a gente conhece a história da Intel. Tem aqui a história do Bill Gates também, né, que já começou a programar e utilizou. Tem um filme muito bacana dele também, da criação do Piratas do Vale do Silício, é o nome, tá certo? Que conta a história, alguns dizem que não é bem fiel, outros dizem que é, enfim, mas conta essa história de o Bill Gates ter pegado o MS-DOS, depois ele ter utilizado algumas ideias da Xerox para lançar, aliás, o Bill Gates teria copiado, né, no Windows o sistema de janelas, que era o que a Apple e o Steve Jobs já tinham feito, copiados do mouse da época, que foi uma criação da Xerox. Então a empresa Xerox é que criou o mouse, tá certo? O mouse de computador. E depois essa ideia foi descartada pelos executivos da Xerox, entendendo que a invenção do mouse não era muito importante. A Apple com o Steve Jobs pegaram isso, lançaram o primeiro computador com interface de janelas, interface gráfica, depois veio o Windows e tal, mas tem uma história muito bacana do MS-DOS, que foi o grande salto da Microsoft, quando a Microsoft licenciou isso para todas as máquinas da IBM. Enfim, essa história toda está contada no filme, vale a pena olhar, tá? Tem o Woz aí também no filme, Steve Wozniak, né, que o apelido é o Woz, que é um cara muito bacana, que foi quem criou efetivamente. O Steve Jobs era o cara que era o marketing e a organização e as vendas da Apple, mas quem fazia a parte técnica mesmo no início lá na garagem, o gênio por trás da máquina era o Woz aqui. Bom, dito isso, vamos para a parte de conversão binária para decimal. A gente tem aqui as bases binárias, que são as bases então que o computador utiliza para fazer conta. Ele faz conta com zeros e uns. Então isso é bem interessante de entender, porque se fosse utilizar a lógica decimal nos computadores, de 0 a 9, por exemplo, a gente precisaria ter níveis de tensão lógica dentro dos componentes de 0 a 9, ou seja, 10 níveis de tensão, o que é muito difícil de controlar. Então, o computador, o processador internamente trabalha com um nível de tensão só, e o que tem são os transistores que são chaveados entre ligado e desligado. Tá certo? Basicamente assim que funciona, por isso é importante ter essa representação onde 1 é verdadeiro ou o transistor internamente ligado, e 0 é falso ou o transistor internamente desligado. A ausência de energia é 0 e com energia é 1. E como é que funciona isso tudo? Vamos aqui para o papel, que vai ficar mais fácil de eu explicar essa parte aqui da decomposição e dessa estrutura aqui da base decimal, porque depois a gente vai usar a mesma estrutura para base binária. Então vamos lá. Olha só, aqui a gente tem o número, por exemplo, 123. Eu sei que a câmera não está 100% para enxergar aqui, tá? Falta um pouco de foco, mas é um webcam, eu não consegui fazer o ajuste de foco manual, tá? Mas a gente está providenciando uma câmera para melhorar aí nos próximos vídeos, beleza? Bom, o número 123. O número 123 é, né, o número normal aqui, 123 da base decimal, 100 mais 20 mais 3, e vocês aprenderam desde lá do primário que isso aqui é a unidade, essa aqui é a dezena e essa aqui é a centena, certo? É assim que funciona. Mas matematicamente, de onde vem isso aí? A unidade, basicamente, ela vem, como é uma base decimal, base de 10, ela vem da multiplicação da unidade vezes a base decimal, que é o 10, elevado a 0, certo? Você tem a dezena, que é vezes a base decimal, que é o 10, elevado a 1. E você tem a centena, que é o 10, que é a base decimal, elevado a 2. Se você fosse seguindo aqui, então você vai ter o 10 elevado a 3, que é 1 milhar, né? E o 10 elevado a 4, e assim, porque é 10 mil, e assim por diante. Então aqui, somando esses termos, na verdade a gente vai ter 3 vezes 10 na 1, que vai dar 1, qualquer coisa elevado, aliás, 10 na 0 vai dar 1, qualquer coisa elevado a 0 é 1. Somando com 2 vezes 10 elevado a 1, que dá 10, e 1 vezes 10 ao quadrado, que dá 100. Então, 1 vezes 100. Então, aqui você tem a unidade, a dezena e a centena, certo? Somando isso aqui tudo, você vai ter aqui 1 vezes 100, 100, mais 20, mais 3, que dá o 123.
que é meio óbvio aí que é o mesmo 123 que a gente começou lá em cima. Por que que é importante entender isso aqui? Porque quando a gente trabalhar com a base binária, que é o que a gente vai ver agora aqui, pessoal, a gente vai ver que a base binária tem a mesma estrutura, só que em vez de usar daí a base 10, vai se usar a base 2. Então, quando eu puxo aqui um número binário, por exemplo, ó, o número 101 em binário, que não, a gente não chama de 101, porque senão a gente vai achar que é decimal. Então, na verdade, o número aqui é 101 mesmo, certo? Se a gente decompor ele com aquela mesma estrutura, nós vamos ter aqui, ó, 1, 0 e 1, multiplicando o quê? O primeiro, que seria a unidade, né, na base decimal, multiplicando por 2 elevado a 0, depois por 2 elevado a 1, depois por 2 elevado a 2. Então, esse 101 aqui nada mais é do que o número 5. Vou fazer aqui na caneta para facilitar o entendimento. Olha só. Então, a gente tem aqui, ó, o número 101 em binário, que nada mais é do que o quê? Isso aqui vezes 2 elevado a 0, aqui vezes 2 elevado a 1, aqui vezes 2 elevado a 2. Certo? A gente vai somar esses termos aqui. Então, aqui eu já estou fazendo a primeira conversão de um número binário para decimal, tá? Porque o resultado aqui vai ser decimal. Então, olha só, 2 elevado a 0 nada mais é do que 1. 2 elevado a 1 nada mais é do que 2. 2 elevado a 2 nada mais é do que 4, 2 ao quadrado. E aqui você começa a ver a progressão que tem exponencial aqui dos termos, que vai sempre dobrando. 1 para 2, 2 para 4, o próximo aqui seria 8, 16, 32, 64 e assim por diante. Mas focando aqui, ó, nós temos então 1 vezes 1, que vai dar 1, mais 0 vezes 2, que vai dar 0, e aqui 1 vezes 4, que vai dar 4. Então, o número 101 nada mais é do que 5 na base decimal. Então, a conversão binária para decimal é feita dessa maneira, certo? A gente sempre vai multiplicar aqui o número todo, cada um dos algarismos, dos dígitos aqui, pela base, no caso aqui binária, que é 2, começando no dígito mais à direita por 2 elevado a 0, depois 2 elevado a 1, depois 2 elevado a 2 e assim por diante, tá certo? Vamos continuar aqui, ó. Então veja, aqui tem outros exemplos de número, então eu vou fazer ainda ali no papel alguns exemplos, mas ó, na base binária, o 0000, aqui a gente está pegando 4 dígitos binários, tá? Ele tem aqui a conversão, ó, veja aqui, você vai ter o mais da direita multiplicando pela base 2 elevado a 0, que é 1, depois 2 elevado a 1, que é 2, 2 elevado ao quadrado, que é 4, depois 2 elevado ao cubo, que é 8, e assim por diante, certo? Então, aqui você tem toda a tabela, ó, do número binário, ó, 0001 em binário vai ser 1 em decimal. 0010 em binário, você vai ter 2 em decimal. E assim por diante, tá? Vai ficar mais fácil quando eu explicar ali no papel. E aqui já tem o conceito de bits ligados e desligados. Os que são 1 são os bits ligados, os 0 são os bits desligados. Isso vai facilitar na hora de a gente fazer as contas ali, tá certo? Então vamos fazer agora aqui esse último aqui, que é o 15. Veja, o 15 vai ter aqui... Vamos lá. O 15 vai ter aqui 4 uns, onde a gente vai multiplicar aqui, eu vou colocar aqui em cima, ó, 2 na 0, 2 na 1, 2 ao quadrado, 2 ao cubo, certo? 2 aqui ao cubo, por quê? Porque aqui eu já vou colocar direto, ó. A gente sabe que aqui é 1, aqui é 2, aqui é 4, aqui é 8 e depois é 16, que é 2 na 4, é 32, é 64 e assim por diante. Somando esses termos aqui, ó, 1 vezes 1 dá 1, 1 vezes 2 dá 2, 1 vezes 4, 4, 1 vezes 8, 8. Somando isso aqui tudo, eu vou ter o quê? 8 mais 4, 12, com 2, 14, com mais 1, 15. E é assim que vai funcionar. Tá? Então, na prática, quando tu está convertendo de decimal, aliás, de binário para decimal, você sabe que a base é 2, a sequência é a mesma, 2 na 0, 2 na 1, 2 na 2, 2 na 3, 2 na 4, 2 na 5, e aí você vai simplesmente fazer a multiplicação dessa maneira. Quando está zerado aqui o dígito, né, vamos fazer um outro rápido aqui, ó, vamos pegar um número maior, inclusive. Vamos pegar um número 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1. Estou colocando aqui 7 dígitos binários. Vamos colocar mais um aqui para fechar 8. Então, temos aqui 8 dígitos binários. Como é que eu vou fazer aqui? Ó? Veja,
esse 1 é multiplicado por 2 na 0. Aqui esse 0 é multiplicado por 2 na 1. Esse 1 por 2 na 2. Esse 0 por 2 na 3. E aqui por 2 na 4. Aqui por 2 na 5, 2 na 6 e 2 na 7. Certo? Mas na prática, esses que são 0, como é 0 vezes qualquer coisa, eu nem preciso me preocupar. São os bits desligados. Eu vou me preocupar só com os ligados. Tá certo? Então aqui, ó, 1 vezes 2 na 0, que é 1. 1 vezes 1 vai ser 1 aqui. 1 vezes 2 ao quadrado é 1 vezes 4, que vai dar 4. 1 vezes 2 na 4 é 16, que vai ser 1 vezes 16. Mas como é que eu vou saber que é 16, que é 4? O mais fácil é você começar aqui, como 2 na 0 é 1 aqui, ó, você coloca a base aqui em cima. 1, 2, 4, 8, 16, vai dobrando. 32, 64, 128. Tá certo? Então aqui, ó, eu sei que é 1 vezes essas bases, então basicamente é o mesmo número aqui, né? 1 vezes a base vai dar a própria base. Então eu vou ter aqui, já fiz aqui o 1 que estava ligado, o 4 e o 16, agora está ligado o 64, que é 1 vezes 2 na 6, que é 64, e o 128 aqui está desligado. Agora, simplesmente eu vou somar 64 com 16 com 4 com 1. Então, 4 com 6, 10, 14, 15, vai dar 1, 6, 7 e 8, que vai dar aqui 85, certo? Simples assim. 64 com 16 vai dar aí 80, mais 4, 84, mais 1, 85. Então, esse número 85 é igual a 01010101. Ok? Aqui eu já vou estabelecer outras nomenclaturas aqui, que é o seguinte: quando eu tenho o número 85, que é a base decimal, eu posso ou não ter nada, ou eu posso colocar um 10zinho aqui no cantinho dele, aqui, ó, para mostrar que é número decimal, né? 85 com aqui, ó, no cantinho direito embaixo aqui o 10, certo? Aqui a mesma coisa, para mostrar que é um número binário, uma das notações que se utiliza é colocar, em vez aí do 10, você coloca a base aqui que é 2. Né, porque é um número binário, então, no cantinho aqui embaixo. Outra maneira de fazer o número binário é colocar um 0, B de binário, certo? E aí repetir o número, 01, 01, 01, 01. Então é outra notação que se utiliza. Depois, quando a gente trabalhar com a notação hexadecimal é a base 16, você vai ver que você pode utilizar aqui também 16, né, aqui em vez de 2, 16, aqui em vez de 10, 16, e aí você também tem a notação. Em vez de 0B, você usa 0x. O 0x é da base hexadecimal. Certo? Então, mais um exemplozinho aqui de conversão binária para decimal. Lembrando, galera, aqui, ó, o que ocorre? Lembra que você tendo o número binário aqui, você simplesmente pode, para fazer a conversão mais rapidamente, lembrar dos bits ligados e desligados, pega aqui o númerozinho, começa aqui da direita. 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128. Certo? Em cima dos dígitos aqui. Aí você simplesmente ignora os que estão zerados, corta os que estão zerados aqui, certo? E soma, porque eles estão desligados, esses zeros estão desligados, e só vai somar os que estão ligados, ou seja, os que têm 1. E aí você vai ter de novo aqui 1 com 4, com 16, com 64, dá os 85. Beleza? Então, decimal para binária é assim. Agora vamos fazer o caminho inverso. Voltamos aqui para a tela. Então, olha só. Aqui, se fizer essa estrutura aí de conversão da base binária para decimal, ele vai dar sempre certinho. Aqui eu tenho até 4 dígitos, que vai dar 15. Quando eu pulo para 5 dígitos, eu começo aí em 16 e assim por diante. Bom, aqui tem uma relação matemática também, que é o 2 elevado a n, né? Para saber, por exemplo, ó, com 4 dígitos binários, eu tenho a relação matemática para saber com 4 dígitos binários quantas informações eu consigo armazenar, quantas informações eu consigo representar. Então, para fazer isso, você pega o 2, a base 2, que é a base binária, elevado a n, né? Que é o n seria o número de dígitos que eu tenho. Como aqui eu estou trabalhando com 4 dígitos, se eu pegar 2 elevado a 4, eu vou ter 16. Então perceba que eu consigo representar 16 valores, de 0 até 15, que dá 16. Quando eu coloco mais um dígito aqui, eu estou dobrando a capacidade de representação. Eu vou até 31 daí. E aí,
esses 31, porque vai de 0 a 31, portanto 32 possibilidades. Porque daí são 5 dígitos na relação 2 elevado a n, 2 elevado a 5 dá 32. Tá? Então, se você quiser saber quantos números eu consigo armazenar, sei lá, com 10 bits, o que você faz? Você pega 2, que é a base binária, elevado a 10, vai dar lá a quantidade de números que você consegue armazenar com 10 bits, certo? Isso aqui está na apostila também aqui para quem lê e acompanhar. Agora vamos fazer o caminho inverso. Se eu tiver um número decimal e eu quiser converter para binário, converter para zeros e uns, como é que vai ser? O processo é esse aqui que está aqui, ó, número 13. Se eu quiser converter para binário, o que eu faço? Eu vou começar, aqui tá o caminho completo, né? Mas eu vou ficar dividindo por 2 até zerar as divisões. E aí eu pego os restos, a divisão inteira, tá? Tu não vai dividir até ir para a vírgula, você vai pegar a divisão inteira e aí esses restos, ao contrário, é que vão ser os nossos números binários. Vamos lá para o papel para ficar mais fácil de compreender. Então, olha só, vamos pegar o mesmo 85 aqui que a gente sabe que tem que dar esse número aqui, certo? Vamos fazer esse 85 aqui. Vou pegar, virar a folha aqui. Vamos lá. Então, 85. Como é que vai ser esse 85? Bom, eu tenho aqui o 85, tá certo? E eu vou, para converter de decimal o 85, eu vou começar, de decimal para binário, eu vou começar a dividir ele por 2, que é a base binária. Para dividir por 2 aqui, eu vou ter o quê? 2 vezes 4, que dá 8, tá? 8 menos 8 dá 0, ainda tenho 5, baixo o 5 aqui, aí eu vou dividir o 5 por 2, dá 2, 2 vezes 2, 4, resto 1. Esse 1 eu sempre gosto de circular aqui, que é o resto final. Veja, se eu fosse continuar, eu teria que colocar um zero que não existe aqui para baixar, né? Então eu colocaria um zero a mais, colocaria a vírgula aqui e daria 42,5. Mas não é o que eu faço, eu tenho que fazer a divisão inteira. Então quando chegar no resto aqui, que se eu dividir algum número por 2, matematicamente o resto sempre vai ser ou 0 ou 1, né? Então eu vou circular aqui o meu resto e vou continuar a conta. Agora esse 42 eu posso colocar aqui do lado e fazer a divisão separada, ou para facilitar aqui eu já divido aqui mesmo, tá? Eu esqueço o que está depois aqui, ó, esqueço o que está depois aqui, tá? E começo uma nova conta aqui dividindo por 2. Então 42 dividido por 2 vai dar 4 dividido por 2, 2, 2 vezes 2, 4, sobra 0, baixo 2, 2 dividido por 2 dá 1, 1 vezes 2, 2, aqui sobra 0. 21 deu aqui, então vou isolar esse resto aqui e vou continuar com o meu 21 dividindo. 21 por 2 vai dar o quê? 1 vezes 2, 2, sobra 0, baixo 1. Aqui eu vou ter 0, 2 vezes 0, 0, 1 menos 0, 1. O resto é 1. Então 21 dividido por 2 dá 10 e sobra 1. Agora eu vou dividir o 10. 10 dividido por 2 vai dar quanto? Vai dar 5, 2 vezes 5, 10 e sobra 0. Certo? Circulei o 0. Agora o 5. 5 dividido por 2 dá quanto? Dá 2, 2 vezes 2, 4 e sobra 1. E acabou a conta. Agora o 2 dividido por 2 dá 1, 1 vezes 2, 2. Aqui ficou meio apertadinho aqui, né? Lembra que aqui eu ignoro todo o resto, a conta é 2 dividido por 2. Que vai dar 1, 1 vezes 2, 2. 2 menos 2 aqui, 0. Circulo 0. E agora esse 1, pessoal, aqui tem que tomar cuidado, tá? Muita gente diz assim, não, é só ir dividindo até dar 1. Daí o pessoal às vezes chega aqui, dá 1, e o pessoal esquece de pegar esse 1 para colocar na conta aqui. E aí erram a questão. Então, assim, você tem que, eu sempre sugiro o seguinte, vai dividindo até dar 0, até não ter mais o que dividir. Então aqui, ó, deu 1 aqui, você pode pegar esse 1 e incluir na conta, mas para ficar um método mais simples, você divide até dar 0, porque dividir a mais vocês vão ver que não vai ter problema. Eu vou pegar esse 1 aqui e vou dividir por 2, vai dar quanto? Vai dar 0, 0 vezes 2 dá 0, 1 menos 0 dá 1. Então esse 1 continua sendo um resto aqui, certo? Então agora deu 0. Se você dividir por 2 a mais aqui, não vai ter problema, porque ele vai ficar dando sempre 0. 0, 0, 0. Então, se eu dividir a mais aqui, ó, mesmo que já deu 0, eu divido por 2 de novo, vai dar 0. 0 vezes 0 vai dar 0, que o resto é 0. Se eu pegar 0 dividido por 2 de novo, vai dar 0. 0 vezes 2 dá 0, que o resto é 0. Esses zeros que aqui estão dando aqui no final à direita, eles não interferem, porque o que eu pego, na verdade, agora, é essa sequência de restos de maneira invertida para fazer o meu número. Então, o que foi o último resto que deu na minha conta vai ser o dígito mais
à esquerda. Então aqui, ó, se eu colocar zeros a mais, zeros à esquerda, já tem o ditado, zero à esquerda não vale nada, né? Então eu posso pegar zeros à esquerda aqui e colocar, que não vai ter problema. O que eu não posso é esquecer esse último 1 aqui, certo? Que aí fica errado. Se eu tirar esse 1 aqui, o meu número vai estar errado. Então aqui, vamos começar então, isso aqui colocando para a direita, ou começando aqui por cima, isso aqui colocando à esquerda, ou esse aqui mais da esquerda colocando à direita. Vamos começar por aqui. Então esse 1 aqui vai ser, vamos começar aqui, ó, 85 na base 10, que é 85 que começou aqui em cima, né? Na base 10, ele é igual ao quê? A esse 1 aqui, que é aqui mais à direita, aí 0, aí 1, aí 0, aí 1, aí esse 0 aqui, aí esse 1 aqui, aí agora que tem mais 2 zeros, mas ó, 0 à esquerda tanto faz, eu posso colocar mais 15 zeros à esquerda que não vai mudar nada aqui, né? Então o que acontece? Ó, esses zeros aqui eu posso deixar ou tirar que não vai mudar nada, mas do número original que a gente tinha, vocês lembram lá na folha que era 01, 01, 01, 01, tá bem certinho aqui, ó, né? Tendo um zero à esquerda aqui, ó, vai ser 01, 01, 01, 01. Então, a conversão está certinha. Esses zeros à esquerda aqui, ó, tendo ou não tendo, não muda nada, porque ele está desligado, né? Na conversão de volta não vai mudar. E a gente sabe que se eu pegar esses números aqui, esse 01, 01, 01, 01, e converter de volta, vai dar os 85 em decimal. Certo? Então, esse é o caminho. Você pega o número, vai dividindo ele por 2, divisão inteira. No final, vai dividindo até dar zero. Depois que deu zero no resultado, você pega os restos invertidos aqui. Você inverte os restos e isso vai ser o seu número na base 2, ou vai ser o seu número 0x aqui, aliás, 0x não, desculpa, 0b, 10, 10, 10, 1 aqui, né? Que era ou 0 aqui, 01, 01, 01, 01, beleza? Isso aqui é igual a 85 aí. Certo? Muito bem. Voltamos aqui para a apostila. Agora, ó, o número 123 dá um pouco mais de divisões, mas é o mesmo processo. Vejam aqui, acompanhem aqui. 123 dividido por 2, ó, vai dar 61 e vai sobrar 1. Depois o 61 dividido por 2 vai dar 30 e vai sobrar 1. O 30 por 2 vai dar 15 e vai sobrar 0. E assim por diante. Chega aqui, ó, deu esse 1 aqui, ó, você ainda divide uma última vez. 1 dividido por 2 vai dar 0 e vai restar 1. Aí você vai pegar esses restos ao contrário, ó. Então esse 1 aqui é esse 1 aqui, esse 1 aqui é esse 1 aqui, esse 1 aqui é esse 1 aqui, ó. São 4 1s, ó. 1, 2, 3, 4 1s. Depois 0, 1, 1. De novo, ó, 0, 1 e 1. E aí esse 123 vai ser isso aqui em binário. Legal? Está aqui daí a questão da base, ó, o sufixo, o prefixo, aliás, 0b, que pode ser colocado. Esse 0b não serve para fazer conta depois, é só uma indicação de que é a base decimal. Ou o 2zinho mais à direita aqui embaixo, certo? Bom, e para a base hexadecimal? A mesma coisa, pessoal. Toda a estrutura que a gente fez de binário para decimal, então, tudo que a gente fez de binário para decimal e decimal para binário vale para a base hexadecimal. Ou também para a base octal, que é a base 8, onde os dígitos são de 0 a 7. Na base hexadecimal, os dígitos são de 0 a 15. E aí tem uma exceção aí matemática, que são as letras que vão agora representar os números depois de 10, que eu vou explicar agora. Mas todo o processo de conta, divisão, em vez de, por exemplo, de decimal para binário, em vez de dividir, eu divido por 2, vou dividindo por 2. No caso da hexadecimal, eu divido por 16. E quando eu vou converter ao contrário, do hexadecimal, que seria do binário para o decimal, eu vou multiplicando lá por 2 elevado a 0, 2 elevado a 1, 2 elevado a 2. Em vez de ser base 2, é base 16. É 16 elevado a 0, 16 elevado a 1, 16 elevado a 2. Vou explicar agora com exemplos, tá certo? Então só muda a base, que era 2, para 16. Então vamos ver como é que fica aqui. Vamos lá. Primeiro, eu tenho aqui os dígitos para a base octal, que é de 0 a 7, para a base binária, que é de 0 a 1, ou para a base decimal de 0 a 9, é tranquilo, a gente já conhece os dígitos. Mas na base hexadecimal, eu tenho dígitos
que vão de 0 a 15. E aí você deve se perguntar, pô, mas como é que eu vou representar o número 11, o 10, o 12 com um dígito só? Porque eles têm dois dígitos. O 10 em decimal é 1 e 0, quer dizer, são dois dígitos. E aí que entra a questão das letras que vocês já devem ter visto na informática por aí, números que têm letras no meio. O que são esses números que têm letras no meio? São números hexadecimais. Você vai perceber que essas letras são sempre de A até F. Nunca passa de F, não vai ter G, H, I, essas coisas, tá? Por quê? Porque o hexadecimal vai de 0 aqui, a não ser que seja outra base, certo? Mas o que se usa ou é base decimal, ou binária, ou hexadecimal. E octal raramente, mas o hexadecimal é mais utilizado. Por quê? Porque com menos dígitos eu consigo representar mais informação. Então, olha só, aqui de 0 até 9 vai ser igual, a gente usa os mesmos números, números arábicos normais, que são esses dígitos normais de 0 a 9, só que o 10, para eu representar com um dígito só o número 10 em decimal, eu vou utilizar a letra A. O número 11 eu vou utilizar a letra B. O 12 C e na sequência 13D, 14E e o número 15, que é o último, com a letra F. Por que isso vai ser importante? Vocês vão ver agora quando a gente fizer o trabalho aqui da conversão. Então, primeiro eu vou pegar aqui o número hexadecimal, olha só, o número 11 em decimal ele não é igual ao 11 em hexadecimal. Se eu tiver o número 11, também pode ser escrito como 0x11, ele é igual a 17 em decimal. Como assim? Pelo seguinte, pela questão das bases. Vamos lá para o papel que eu vou explicar aqui. Então, olha só, vamos aproveitar esse restinho da folha para explicar essa questão. O número 11 em hexadecimal, que é também o 0x11 ou ainda o 1116 aqui, ó, ele é completamente diferente do 11 decimal. Por quê? Porque tendo esses dois dígitos 1 aqui na base hexadecimal, eu vou multiplicar aqui por quanto? Por 16 elevado a 0, que seria a unidade, né? No decimal seria a unidade. No binário lá era 2 elevado a 0, aqui a base hexa é 16 elevado a 0. Mas aqui eu vou multiplicar por 16 elevado a 1. Então isso aqui vai dar 1 vezes 16 na 0 é 1. E aqui vai dar 1 vezes 16 na 1, que é 16. Logo, 1 vezes 1 dá 1. E 1 vezes 16 dá 16, portanto, 16 mais 1 vai dar 17. Então, percebam que, aqui, 17. Então, percebam que o número 11 em hexadecimal, ele é 17 em decimal, certo? 17. Como é que eu vou fazer agora a parte inversa? Vamos lá. Que é converter. Se eu tivesse o 17 em decimal para ir para hexa, como é que eu faço? O mesmo processo de binário, onde eu dividiria por 2, só que agora eu divido por 16. Então veja que eu dividindo 17 por 16 vai dar 1. 1 vezes 16 dá 16 e sobra quanto? Sobra 1. Agora esse mesmo 1 aqui eu vou dividir por 16 de novo. 1 dividido por 16 dá 0. 0 vezes 16 dá 0. 1 menos 0 vai dar 1. Então meu último resto é 1. Deu 0, acabou a conta. Os restos são 1, eu pego os restos invertidos, e aí eu vou ter quanto? Vou ter 0x11, certo? Que é igual ao quê? É igual ao meu 17 aqui. Percebem? Então, esse é o processo. Veja que é igualzinho da base decimal, na base octal vai funcionar a mesma coisa, só que na base octal tu usa 8 em vez de 16, certo? Mas aí que vem outros exemplos aqui, ó, com números maiores. Veja só, então o 11, 0x11, ou 11 hexadecimal, ele dá 17. Se eu pegar o número 1276 em hexa, aliás, 1276 em decimal, ele vai dar 0x4fc em hexa. O que é isso, né? O que é isso? Então, vamos lá. Primeiro vamos fazer a conversão do 4fc para 1276 e depois a gente faz aqui o inverso, que é o que está aqui na apostila, certo? Então, vamos lá. Eu vou fazer o mesmo que está na apostila, por quê? Porque daí fica fácil de vocês verem como eu vou fazer passo a passo no papel e depois rever isso na própria apostila, mas a gente vai fazer com outros números também. Então, olha aí, vamos pegar aqui o 0x4fc. 0x4fc. Bom, isso aqui vai ser, então, isso aqui é só o prefixo, a gente não usa, então é o 4
o F e o C que a gente vai utilizar para converter. No mesmo processo aqui, ó, eu vou utilizar, como eu fiz antes ali do outro lado da folha, que aqui eu fiz a divisão de decimal para hexa, agora que eu estou fazendo de hexa para decimal. Então, o processo é o quê? Pego isso aqui, multiplico por 16 na 0, aqui por 16 na 1, aqui por 16 na 2 e somo os termos, tá certo? Aqui 16 na 0 vai ser 1 e aqui que vem o pulo do gato. O que é o C? Se você for olhar lá na tabelinha, o C nada mais é do que o número 12. Né? Lembra, 10 é A, 11 é B, 12 é C. Então, o C decimal é 12. Então, eu vou esses caras aqui multiplicar, 12 vezes 1 dá 12. Mais. Aqui o F é 15, então vai ser 15 vezes 16 na 1, que é o próprio 16. Vou multiplicar aqui. Tá? 15 vezes 16 vai dar quanto? Vamos fazer rapidinho aqui no cantinho. 16 vezes 15, 5 vezes 6 dá 30, 5 vezes 1, 5, aqui dá 8, 1 vezes 6 dá 6, 1 vezes 1, 1, então dá 0, 8 com aqui vai dar 14, 1, 240, então aqui dá 240, e aqui você vai ter 4 vezes 16 ao quadrado, aqui eu já decorei, porque 16 ao quadrado é justamente o quê? 255, uma unidade antes do 256, tá certo? Então, 255, 4 vezes 255, vamos fazer aqui, 255 vezes 4, 4 vezes 5, 20 vai 2, 4 vezes 5, 20, 22 vai 2, 2 vezes 4, 8 com 2, 10 dá 1020, certo? Então, 1020 mais 240 mais 12, aqui vai dar 1.260, 1.272. Então, somando os três, vai dar 1.272, que é aliás, errei. 1.272, como eu estou fazendo tudo à mão aqui, tem mais chance de erro. Deixa eu ver aqui. 1.276 é o correto. Então, 256, 15 vezes 16 e 4 vezes 256. Ah, lógico, desculpa, errei completamente. Aqui é 16 ao quadrado, é 256, não 255. Viajei total aqui, tá? Vamos lá, 255. 256, então aqui na verdade vai dar 4 unidades a mais, vai dar 1.024 aqui, tá certo? E aqui daí o resultado, 1.024, 240 mais 12 dá 1.276, que é o resultado correto, tá? 1.276. Bom, para você ter certeza, se tu estiver fazendo uma prova, uma questão dessa, o que você tem que fazer? Você tem que fazer agora o processo inverso. Pega 1.276 e faz ao contrário aqui. Se eu pegasse 1.272, que era o resultado que eu tinha feito, e convertesse de volta, não ia dar o 4FC, concordam? Agora, se eu pegar o número, fizer de volta e der o que eu quero, o número de onde eu saí aqui, 4FC, quer dizer que eu estou fazendo as coisas certas. Você consegue fazer a prova real do teu próprio número, ok? Então, ó, vamos fazer o que aqui? Vamos fazer agora essa prova real. Se eu pegar 1.276, certo? Dividido por 16, o que vai dar aqui? Vamos lá. 12 dividido por 16 não dá, então eu vou ter que pegar 127 dividido por 16. 127 dividido por 16 vai dar 7. Esse 7 aqui, 6 vezes 7, 42 dá 4. 7 vezes 1, 7 com 4, 11. 112, 127 menos 112. Então, 7 menos 2 vai dar 5. Aqui vai dar 2 menos 1, que vai dar 1, e aqui vai dar 0. Gente, essas contas aqui, como a gente está fazendo rápido, sempre você tem que fazer 2 vezes, tu termina e depois refaz. Por quê? Porque, ó, veja a chance de errar. Um erro bobinho aqui, eu não sei de onde é que eu tirei 255, eu estava pensando de 0 a 256, que daí é 255, né? Enfim, mas esses errinhos bobos acontecem. Aqui também a chance de eu errar é muito grande, então você sempre faz 2 vezes para ter a certeza. E sempre quando tu converte de hexa para decimal, converte, mesmo que a questão não peça, converta de volta para ver se você vai voltar para o número original. Se você voltou para o número original, aí é sinal que você fez certo. Então aqui, ó, 7.276 aqui, deu 7, que deu 112, sobrou 15. Só que aqui não acabou porque eu ainda tenho 6. Então eu vou baixar o 6 aqui e vou colocar então o 9 aqui, ó, certo? Aqui vai dar 9. Aqui você vai ter que testar 8, 10 dá 160. Então como é 156, vai dar 9. 6 vezes 9 vai dar 54,
dá 5 aqui. 9 vezes 1 dá 9, com 5 vai dar 14. Então, 6 menos 4, 2, 5 menos 4, 1, e aqui dá 0. Portanto, sobrou 12, pessoal, sobrou 12. Veja, aqui você já começa a ter uma noção, ver se vai dar certo ou não, porque esse 12, eu gosto sempre de aqui, quando terminou a conta, deu 12, como é hexa, já converte. 10 é A, 11 é B, 12 é C. Então, já coloca um Czinho aqui embaixo, tá? Coloca um Czinho aqui, ó, e circula o C também para tu já ter o caractere, para você não esquecer de fazer isso e não confundir. Agora, e aqui já começou a dar certo, porque esse que foi o primeiro resto, ele vai ser o mais da direita, que está aqui, que é o C, né? Então já deu para ver que deu certo a conta. Vamos continuar. 79 dividido por 16 vai dar quanto? Vai dar aqui 6, é isso? 4 vai dar 40, 424, 64, não, vai dar 6. 6 ou 7 aqui. Se eu for 7 vai dar 70, 6 vezes 7 não dá mais. Então, 5 vai dar 50, 5 vezes 6, 30. Se for 5 vezes 16 dá 80. Né? Então, aqui é 4. 4 vezes 6, 24, certo? Vai 2. 4 vezes 1, 4, com 2, 6. Então, dá 64 aqui, 79 menos 64, dá 9 menos 4. Aqui, lembrando que aqui eu isolo isso aqui, tudo isso aqui eu não vejo mais, né? Só o 79 dividido por 16 que está valendo. Então, eu vou ter aqui 9 menos 4, que dá 5, e aqui 7 menos 6, que dá 1. Então, sobrou 15 aqui, ó. 79 dividido por 16 dá 4 e sobra 15. Esse 15, pessoal, lembra que é o resto e eu já vou converter ele para quê? 15 é o quê? 15 é F, certo? Então, já vou grudar aqui um Fzinho do lado para não esquecer. Esse é o meu resto. Tinha o C, agora tem o F. E sobrou por último 4. 4 dividido por 16, eu sei que vai dar 0 vezes 16, que dá 0, e sobra 4. Então, aqui o 4 é o meu último resto. Então, pegando os restos aqui ao contrário, do 4, o F e o C, eu vou saber que o meu número é 0x4FC, que é o meu número original aqui, certo? 0x4FC. Então, eu fiz a conta certa. Se eu tivesse aquele número 1.272 de antes aqui, não ia com certeza dar o 4FC. Tá certo? Então, é assim que funciona a conversão binária para decimal e vice-versa. Tá ok? Agora, vamos fazer o seguinte. Vamos terminar o conteúdo ali da apostila. Eu vou ensinar mais um macetezinho para vocês aí. Dependendo do que a questão pedir, às vezes a questão pede, ó, e aqui, ó, termina aqui falando do 4FC e é fim do capítulo. Acabou. O próximo capítulo é outra coisa. Então, dependendo da questão, você pode fazer essas conversões aí, tem que deixar o histórico de cálculo, né? Isso a questão vai pedir. E dependendo da questão, você pode fazer direto. O que a gente aprendeu até agora, vamos voltar lá para o papel que vai ser mais fácil de eu explicar. Mas o que a gente aprendeu até agora... foi o quê? Ó, a gente fez aqui, vou usar esse cantinho do papel aqui que eu já estou sem folha aqui, vamos economizar, né? Tentar salvar as árvores aí. A gente pegou da base decimal, aqui ó, DEC de decimal, a gente aprendeu a ir para hexa, que é a base 16, hex, e a gente aprendeu a ir para a base binária, que é a base 2. E vice-versa, então do decimal a gente sabe ir para o hexa, do hexa para o decimal, e aqui a gente sabe do decimal para o binário e do binário para o decimal. Tá aí o que a gente explicou até agora. Mas a gente não aprendeu como fazer isso aqui, ir direto do hexa para o binário. E direto do hexa para o binário, tá certo? Vamos fazer um número agora aqui, para a gente poder tanto ir aqui, ó, né, como voltar aqui, ó, diretamente. Tem um macetezinho bem simples de aprender para fazer isso, mas primeiro nós vamos pegar o número em hexa, vamos converter para decimal, do decimal para o binário, certo? E aí depois a gente vai fazer isso aqui diretamente de volta aqui, beleza? Vamos lá. Vamos ver que número que a gente vai pegar. Pô, se o vídeo fosse ao vivo, eu podia perguntar para vocês, né, qual era o número que a gente ia pegar. Mas, como não é ao vivo, eu vou fazer no cantinho aqui, ó, tá? Vamos pegar um número pequenininho aqui para dar certo, mas depois vocês podem fazer números grandes e se não funcionar aí, pode colocar nos comentários do vídeo que a gente refaz um outro vídeo só com exercícios disso aqui. Beleza? Vamos pegar um número, deixa eu ver aqui, um número para ter letra, né? Vamos pegar um número 1
1A. Ora, o número 1A, a gente sabe que é o 0x1A, ele é hexa, certo? Para eu converter ele para decimal, eu faço o que? Esse 1A aqui, eu faço vezes 16 na 0, vezes 16 na 1, certo? Somo isso aqui. Logo, A vezes 16 na 0, que é 1, vai ser o A, que é 15, né? Aliás, 15 não, o A é 10, certo? O A que é 10, vezes 1, mais 1 vezes 16 na 1, que é 16, então mais 16. Então vai ser 10 mais 16, que é 26. Portanto, 0x1A dá 26 em decimal, na base 10. Vou colocar o 10zinho pequenininho aqui. No vídeo está difícil de ver aí, mas é o 26 decimal. Ora, esse 26 decimal, se eu quiser converter ele para binário, eu vou dividir por 2 aqui. 26 por 2 vai dar, então, aqui 1 vezes 2, 2. Cai 0, baixo 6, 2 vezes 3, 6, dá 0, que é o resto. 13 dividido por 2 vai dar quanto? Vai dar 6, que vai dar 12, resto 1. 6 dividido por 2 dá quanto? Vai dar 3, que vai dar 6 e vai dar resto 0. 3 dividido por 2 dá 1, que vai dar 1 vezes 2, 2, vai dar resto 1. E 1 dividido por 2 dá 0, que dá 0 aqui, 1 menos 0, 0, vai ser resto 1 de novo, tá? E o 1 que a gente não pode esquecer, por isso que eu vou dividindo sempre até dar 0. Gente, então nós temos até agora o quê? Que 0x1A em hexa é 26 em decimal, e 26 em decimal é o quê? Se eu pegar a base binária aqui, ó, esse 1 aqui que é o último, eu tenho que pegar sempre ao contrário aqui, então esse aqui vai ser o mais da esquerda, depois esse outro 1 vai estar aqui, depois vai ser 0, depois vai ser 1 e mais 0. Bom, se vocês, aqui é o 0b, que é o binário. Se vocês fizerem, vamos fazer de cabeça rapidinho aqui. Esse númerozinho binário, ele nada mais é do que o quê? Lembra aqui das bases? 2 na 0, 2 na 1, 2 na 2, 2 na 3, 2 na 4. Então, nada mais é do que 2 na 0, 1, 2 na 2, 2. Então, os bits ligados estão aqui, ó, estão em 1, 2, 4, 8 e 16. Então, os bits ligados estão em 2, em 8 e em 16. Então, 2, 8 e 16, 2 com 8 dá 10 e com 16 dá 26. Então, eu já de cabeça dá para fazer, que é o 0b, né, que é do binário. Ou, né, o 2zinho pequenininho aqui, poderia ser um dos dois. Os dois não precisa, tá, pessoal? Uma anotação ou é assim ou assim. Então, esse número binário, eu já de cabeça fiz de volta aqui, dá os 26 decimal. O ponto agora é o seguinte, tem um macetezinho para eu converter binário direto para hexa e vice-versa. Como é que eu faço? O macete é, eu pego e separo de 4 em 4 os dígitos binários aqui, ó, e converto separadamente de 4 em 4 para dígitos hexa. Como o hexa vai de 0 a 15, são 4 bits que eu vou representar, para ter um dígito completo, vocês viram lá que eu coloquei na apostila lá de um dígito em hexa vai de 0 a 15, portanto são 16 representações, eu utilizo 4 bits para isso. Eu vou pegar esses 4 bits aqui, mais à direita, são os bits menos significativos aqui, e vou fazer a conversão direta. Então, esses bits aqui, ó, 10, 10 em binário, ele nada mais é do que, se eu pegar aqui para decimal, né, ele vai ser o quê? 1, 2, 4 e 8, tá? 1, 2, 4 e 8, então nada mais é aqui do que o 10. 10 em decimal, certo? Esses 4 dígitos. Os outros 4 dígitos aqui não tem 4 para completar, na verdade acaba no 1 aqui. Então seria equivalente a ter 0001. Né? Esse 0b é só anotação, então 0 à esquerda não conta, que seria equivalente a 0001. Então o que vale é 1. 1 em decimal é 1. Certo? 1 em decimal é 1. Então aqui eu tenho 1 e 10. Ora, se eu estou de binário indo direto para hexa, eu tenho 1 nesses 4 bits aqui, e aqui eu tenho 10 nesses 4 bits. Esse 10 nada mais é do que o A, a letra A, certo? A letra A. Então eu tenho aqui 1A. 1A que é o nosso 1A hexa aqui, certo? Então se eu pegar um número em binário, separar de 4 em 4 e converter para decimal, e aí pego a letra correspondente, né? Se der mais que 10, de 10 aqui, sempre vai dar, com 4 bits, sempre tem que vai dar de 0 até 15, não vai dar mais do que 15 nunca, senão você fez a conta errada. Então, tu vai converter para o dígito em hexa e você vai ter aqui, ó, no caso aqui, 1A,
certo? Se eu pegar outro dígito aqui, e o contrário também é verdadeiro, ó. Se eu quiser aqui do 1A ir direto para converter para binário, vamos fazer aqui, ó. Vamos pegar um rapidinho aqui, ó. 1A, certo? 1A. Se eu quiser ir para binário aqui, o que eu faço? Eu converto esses caras aqui em 4 bits, esse aqui em 4 bits. Ora, A em 4 bits é quanto? A nada mais é do que 10, que em 4 bits, binário, 10 em binário, pode ir dividindo por 2, vai dar 10, 10. E 1 em binário eu sei que é 0, 0, 0, 1, certo? Então, ó, pegando o dígito em hexa e convertendo para 4 bits aqui dessa forma, eu simplesmente vou ter o meu 0, 0, 0, que 0 à esquerda não conta, mas vai ser o quê? 1, 1, 0, 1, 0, que é exatamente o 1, 1, 0, 1, 0 aqui. O meu binário, que está aqui, nos restos ao contrário, 1, 1, 0, 1, 0. Está aqui, 1, 1, 0, 1, 0. Legal? Então, esse passo é para eu pegar e fazer essa conversão direta da base hexa para binária e vice-versa. Vamos fazer um outro exemplozinho aqui, que eu sei que ficou confuso, vamos aproveitar o mesmo papel aqui, tá certo? Vamos pegar um outro número aqui, vamos pegar um número maior. Vamos pegar um número aqui, deixa eu ver, 0xFF, olha aí, 0xFF em hexa. Como é que eu converto ele para binário? Ora, para binário, eu vou fazer o quê? Eu pego esse primeiro F aqui, vou colocar aqui embaixo o F, vou criar aqui, ó, vou converter ele para decimal, o F em decimal eu sei que é 15, e aqui esse F também é 15. Ora, 15 em binário, quanto que é? Pode olhar aí, 15 em binário é tudo 1. Então, esse número em binário, que é tudo 1, 4 uns aqui para esse F e 4 uns aqui para esse F, tá? Esse número 0B1111 mais 1111, vocês vão ver que ele nada mais é do que 256, aliás, 255, daí aqui sim é o 255, que é FF em hexadecimal, certo? Então, ó, FF em hexadecimal é tudo 1, e vocês vão ver que é igual a 255, certo? Vamos pegar aqui, ó, e vamos jogar aqui na tela. Vamos pegar aqui vocês conseguem fazer conversão aqui, ó, conversão binária para decimal. Aqui eu tenho um monte de conversor na calculadora binária, ó, converte os números, tal. Tem um monte de conversor na web para você conferir as contas se você não quiser fazer manualmente. Tá certo? Tomara que seja rapidinho esse aqui. Vamos ver, ó. Número decimal, aqui ele só tem decimal para binário. Mas, ó, decimal, 1111, 1111, converter em binário, aliás, não, desculpa, esse aqui é em decimal. Então, 255, converter em binário. Eita, o que está acontecendo aqui? Número decimal, 255, converter em binário está aqui, ó, dá 1111, 1111, tudo 1, certo? Se eu tiver aqui em binário, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, converto de volta, obviamente tem que dar o 255. E em hexa, deixa eu pegar aqui que tem calculadoras que decimal e hexa, eles convertem para tudo ao mesmo tempo. Binário, hexa, aqui, ó, octal, tá tudo aqui. Essa calculadora aqui, ó, isso aqui, ó, número binário, aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Converte online aí já. Então, você tem aqui, ó, 255, tá aí, multicalculadora.com.br. 255 em decimal, dá o FF em hexa que eu expliquei. Em octal, se você fizer a conta em octal, ó, é simplesmente pegar esse número, tudo 1 aqui, né, e multiplicar por o quê? Multiplicar por 8 elevado a 0, 8 elevado a 1, 8 elevado a 2, 8 elevado a 3 e assim por diante, você vai chegar nesse 377, tá certo? Tá aqui o FF, tá aqui o 255 e é assim que funciona então essa conversão direta. Pessoal, se quiserem mais algum exemplo, vamos fazer mais um exemplo aqui, ó. Vamos fazer mais um exemplo aqui. Deixa eu puxar vamos pegar a nossa planilha aqui, ó, o LibreOffice. Pegar o LibreOffice aqui, só vou ter que ajustar minha tela aqui, ó, só um pouquinho aqui. Vamos lá, vamos pegar aqui, calculadora, Chrome, aqui, ó, LibreOffice. Pronto, puxou aí o LibreOffice?
Acho que sim, deixa eu ver. Puxou o LibreOffice aí? Puxou, bonitinho, tá legal? Ótimo. Então aqui, ó, vamos pegar um outro número aqui. Vamos pegar na calculadora aqui, que eu peguei agora, abri aquela calculadora. Deixa eu pegar, vamos pegar um número aqui, eu vou chutar um número qualquer aqui. 111000, tá? Peguei o número 11000111, que vai ser um número bem grande aqui. Então, olha só. Esse aqui é o número que eu chutei aqui, ó. Eu já sei, pela calculadora aqui, ó, eu já sei que ele é 455 em hexa, e eu sei que ele é em decimal, e eu sei que ele é 1C07 em hexa. Tá? E eu vou deixar aqui só para ver, ó, pela calculadora ele já me deu os valores, certo? Então aqui eu vou deixar aqui só para ver como é fácil da gente poder trabalhar. Veja, se eu fosse pegar isso aqui e converter para hexa, para decimal aqui, deixa eu colocar aqui para facilitar, base binária, decimal e hexa, ok? Se eu fosse pegar aqui de decimal para hexa, eu tinha que pegar isso aqui e ir dividindo por 16, pegar os restos ao contrário, vai dar o hexa. Para decimal, para binária, eu vou dividindo por 2, pego os restos ao contrário, vai dar isso aqui. Se eu for fazer o contrário, de hexa ir para decimal, o que eu faço? De hexa para decimal, eu vou pegar isso aqui, vou pegar aqui 1 vezes 16 ao quadrado, 16 ao quadrado, mais C vezes 16 na 1, mais 7 vezes 16 na 0, que a gente sabe que 7 vezes 16 na 0, eu não consigo colocar o 0 elevado aqui de rapidinho, mas a gente sabe que 16 na 0 vai dar 1, vou colocar direto as bases aqui, 1, 16 na 1 dá o próprio 16, e 16 ao quadrado dá o 256, certo? Então se eu somar isso aqui, ó, aqui vai dar 256, o C quanto que é? O C nada mais é do que quanto? Vou fazer direto a conta aqui no Calc. O C ele é o quê? 10 é A, 11 é B, 12 é C. Então o C é 12 vezes 16, que dá 192, e aqui dá 7. Ora, dá 7. Eita, ele está preenchendo automático. Ora, se eu somar isso aqui, mais isso aqui, para quem não conhece Calc, a planilha você trabalha assim, né? Colocando as referências das células, das linhas e colunas aí. Quando eu faço isso aqui, dá os 455. Ó. Então somei e fiz a conversão do hexa para o decimal. Se eu pegar do binário para o decimal é a mesma coisa, só que em vez de fazer lá 1 vezes 16 na 0, é 2 na 0. Aqui em vez de ser 1 vezes 16 na 1, vai ser 1 vezes 2 na 1. E enfim, é aquele mesmo processo que você vai chegar aqui nos mesmos 455, certo? Multiplicando por 2 na 0 que é 1, 2 na 1 que é 2, 2 na 2 que é 4, daí 8, 16, 32, 64, 128, 256 e assim por diante. E o direto para finalizar é o quê? Eu vou pegar aqui, fazer mais embaixo aqui, ó, os primeiros 4 dígitos aqui, que é 0111, certo? Deixa eu fazer aqui, se tu colocar uma aspa aí simples, ele fica o 0. 0111. Aqui depois eu tenho outro aqui que é 0011, então aqui é 1100, tá ali. E eu tenho aqui daí, dividindo por 4 aqui, os primeiros 4 aqui, depois 1100, e aí depois tem mais um conjunto de 4 que seria 0001. Esse 1 aqui tá mais aqui, então vai dar mais 1 aqui, certo? Deixa eu centralizar eles aqui, ó. Então, esse cara aqui nada mais é do que o quê? Convertendo aqui de decimal de binário para decimal, 1, 2, 4 e 8. Os bits ligados são o bit 1, 2 e 4. Então, 1, 2 e 4 vai dar 7, certo? 7, já vou centralizar. Aqui, os bits ligados tem 1, 2, 4 e 8. Os bits ligados é 4 e 8. Então, 4 com 8 dá 12. E aqui, 1, que o bit ligado é 1, só é 1, vai dar 1. Então eu tenho 1, 12 e 7, convertendo para hexa, o 12 é a letra C, como todo mundo sabe, então eu já fiz a conversão automática, ó, 1C7, está aqui, 1C7. Beleza? Se eu precisasse fazer ao contrário aqui, é o mesmo procedimento, ó, 1C, vou pegar a linha de baixo que já está centralizado, 1C e 7, eu vou ter o 7 que é o quê? 7 em binário, tu faz a conversão, se está em dúvida, pega o 7, divide por 2, divide por 2, divide por 2 até dar 0 e aí pega os restos. Mas eu sei que o 7 é o 0, 1, 1, 1.
Tá? Eu vou colocar aqui 0, 1, 1, certo? O C eu sei que é 12. 12 em binário eu sei que é 1100. E o 1 eu sei que é 1. E aí você junta tudo. Nesse caso você vai juntar aqui, né? Porque é a sequência, então vai ser 1, 1100 e 0111, que vai dar exatamente o mesmo número binário aqui de cima. Ou lembrando que isso aqui pode ser também aqui 0B, né? Tá certo? Assim como aqui pode ser também o 0x, certo? E aí você tem diretamente a conversão de binário para hexa e vice-versa. Isso aqui é muito útil para quem está fazendo a parte de eletrônica, a parte de microcontroladores, a parte de programação de baixo nível aí. Exige muito essas conversõezinhas de base, então é importante saber. Legal? Feito isso, acabo esse vídeo com essa aula teórica e um pouco prática aí das conversões de base. É tudo que você precisa saber para se dar bem nessas questões de conversão e aprender a converter nessas bases aí. Se vocês tiverem alguma dúvida, coloquem nas perguntas e, é claro, dá um joinha aí no vídeo, compartilha, faz aquelas coisas todas aí para a gente divulgar essas informações aí e ajudar quem está nessa fase de aprender conversões de base. Beleza, pessoal? Então, finalizo aqui agradecendo a atenção de vocês, principalmente para os meus alunos aí que estão agora nas aulas à distância, nessa época de coronavírus e tudo mais. Eu estou fazendo esse vídeo para eles e para todo mundo que está acessando o YouTube. Eu acho que essa tecnologia que a gente utiliza de aulas à distância, de videoaulas, cada vez mais agora que o mundo está passando por essa transformação tão grande, cada vez mais vai ser importante para a gente conseguir trabalhar de casa, em home office e assim por diante. Legal? Coloque as perguntas aqui embaixo, prometo que eu vou responder. Continuem aí acompanhando os vídeos do canal, que vai ter mais informação interessante nessa área de tecnologia e programação. Valeu? Forte abraço para vocês. Tchau, tchau.